Olá, segunda série, tudo bem? Boa tarde. Hoje, na nossa aula, nós vamos fazer alguns exercícios do caderno de atividades, tá? Então, nós já fizemos os exercícios do caderno de atividades da primeira parte da apostila. Agora, nós vamos fazer os exercícios a respeito da reflexão, tá? Então, lá na página 13 do caderno de atividades, vocês vão fazer os exercícios junto comigo. Vamos lá. O número 1 diz que um raio luminoso atinge a superfície de um espelho e o raio refletido forma com o raio incidente um ângulo de 50 graus. Então aqui, gente, ó, nós temos mais ou menos esta situação, tá? Eu tenho aqui um raio incidente entrando, batendo no espelho e refletindo, tá? E eles falaram que esse ângulo total aqui, ó, entre os dois raios, é um ângulo de 50 graus. Então, eu quero saber apenas o ângulo de incidência. Então, nós vimos pela segunda lei da reflexão, gente, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração, né? São sempre iguais. Então, se os dois juntos medem 50 graus, para eu saber o valor de um deles só, sendo que eles são iguais, né? Eu sei que cada um deles mede 25 graus, tá? Então, simples, né? Do total de 50, eu sei que fica 25 graus do lado de cá, no ângulo de incidência, e 25 graus do lado de lá, no ângulo de refração, somando o total de 50 que eles tinham dito aqui no nosso enunciado, né? Então, esse ângulo de 50 graus aqui se divide em dois ângulos de 25. Então, o meu ângulo de incidência é 25 e o meu ângulo de reflexão também é 25, tá? Então, essa é a resposta do nosso exercício. Agora, gente, para o exercício número 2, eles deram a seguinte situação aqui, ó. Um raio de luz monocromático incide aqui, no nosso ponto P, de uma superfície polida e reflete, tá? E eles falaram que esse ângulo refletido aqui, ó, esse raio refletido tem um tamanho de 6 centímetros. Aqui embaixo, a superfície do espelho tem um tamanho de 3 centímetros. E eu quero saber aqui, ó, o ângulo de incidência. Como é que eu vou descobrir isso? Através desse triângulo aqui. Então, gente, eu sei que o ângulo de incidência é igual aqui ao ângulo de reflexão, tá? E vocês concordam comigo que aqui eu tenho, gente, um triângulo retângulo? Então, vocês concordam comigo, ó, que aqui eu tenho um triângulo retângulo? Eu sei que a minha hipotenusa vale 6, tá? E o meu cateto aqui vale 3. Aí, com esse triângulo retângulo aqui, tendo a hipotenusa e o cateto, eu consigo descobrir aqui esse ângulo, tá? Mas daí depois eu descubro aqui de fora, porque eu sei que eles dois juntos formam 90 graus. Então, pensem que fórmula que eu tenho que utilizar. Se eu tenho aqui, ó, esse ângulo, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente ao ângulo. Qual fórmula que trabalha com hipotenusa e cateto adjacente? Lembram lá, gente, da matemática? É a fórmula do cosseno, tá? Tenho que o cosseno do ângulo vai ser igual ao nosso cateto adjacente, que mede 3, divididos pela hipotenusa, que mede 6, tá? Então, aqui, quando eu faço esse cálculo aqui, 3 divididos por 6, eu vou obter 0,5. Então, pensem lá na nossa tabelinha. Cosseno de qual ângulo que é igual a 0,5, gente? Na nossa tabelinha trigonométrica que a gente estuda lá, a gente sabe que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5, tá? Então, significa que esse ângulo que eu descobri aqui dentro mede 60 graus, tá? Então, quanto que mede esse ângulo aqui fora? Se eu sei que os dois juntos têm que completar 90 graus, gente, se aqui eu já tenho 60, esse ângulo aqui tem que ser 30, tá? Se o meu ângulo de reflexão é 30, o meu ângulo de incidência do lado de cá vai ser 30 também, tá? Porque o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, tá? Então, eu descobri que o meu ângulo aqui que o exercício estava pedindo era um ângulo de 30 graus, tá? E essa é a resposta final do nosso exercício.
Então, agora, dando continuidade aos nossos exercícios aqui, gente, vamos para o número 3, tá? O número 3 está dizendo para vocês marcarem a alternativa correta. Então, quando um raio incide numa superfície e é refletido, podemos afirmar que o ângulo de incidência é o dobro do ângulo de reflexão? Não, eles são sempre iguais, né? Ele é metade do ângulo de reflexão? Não, são sempre iguais, a gente acabou de falar, né? Eles são sempre perpendiculares entre si? Nem sempre. Só se ele incidir com 45 graus, o outro também vai sair com 45 graus e eles serão perpendiculares. Mas senão, não, né? Não é sempre. Eles não são sempre perpendiculares. Aí, o raio luminoso incidente e o refletido formam planos paralelos? Não, gente. A primeira lei da reflexão diz isso aqui, ó. Que o raio luminoso e o raio luminoso incidente e o luminoso refletido estão sempre contidos no mesmo plano, tá? Assim também como a reta normal, os três estão sempre no mesmo plano, isso é a primeira lei da reflexão. Então, por isso, a alternativa correta é a letra E, tá? Agora aqui, gente, no exercício 4, a gente já vai entrar na parte dos espelhos planos. Então, esse relógio que vocês estão vendo aqui, ele é a imagem de um relógio que está sendo refletida no espelho, tá? Quero saber qual que é a hora certa. Então, lembrem lá, gente, o espelho, ele dá uma imagem sempre com reversão da direita para a esquerda. Então, esse meu relógio aqui, ó, o relógio real, ele vai ser simétrico a esse. O que vai acontecer, na verdade, aqui, ó, gente? A imagem real do meu espelho, ele vai ter inversão dos ponteiros, ó. Esse ponteiro aqui, que está apontando para o número 11, na verdade, ele vai estar para cá, ó, apontando para o número 1, tá? Porque eu tenho que reverter da direita para a esquerda. E esse ponteiro grande aqui que está apontando para o número 3, na verdade, ele está apontando aqui para o número 9, tá? Então, que horas são aqui nesse relógio, gente? Se eu for observar, ó, é 12h45, tá? O relógio, ó, está, na verdade, o ponteiro teria que estar um pouquinho antes do 1 aqui, né? Ele está quase chegando no 1, então é 12h45. Por que eu não vou dizer que é 1h45, gente, nesse relógio? Poderia dizer, né, que ó, o relógio aqui, o ponteiro está no 1 e esse está no 9, então seria 1h45. Mas 1h45 é quase 2 horas, então o ponteiro não estaria aqui, ele estaria aqui próximo do 2, tá? Então significa que é 12h45, o ponteiro está quase chegando no 1. Então, vocês vão marcar X lá na nossa letra, na alternativa D, tá? Essa é a alternativa correta do exercício 4. Então, vamos lá para o nosso próximo exercício, gente. Exercício 5. Vocês têm aqui, ó, uma criança que observa um passarinho com um periscópio, que é composto de 2 espelhos planos E, paralelos inclinados de 45 graus, como representa a figura. O ponto O é o olho da criança e o ponto P é o passarinho, tá? Então, aqui, ó, nós temos a criança, né? Ela está observando aqui, ó. Então, ela olha. Aqui nós temos o primeiro espelho e aqui nós temos o segundo espelho. E ela consegue observar aqui, ó, a imagem deste passarinho. Eu quero saber onde que essa imagem se forma, tá? Em qual desses pontos aqui? O Q, o T, o S ou o R? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, gente, nós vamos prolongar aqui, ó, os nossos espelhos, tá? Aqui eu tenho um espelho, né? E aqui eu tenho meu outro espelho, ó. Então, eu vou prolongar esses 2 espelhos aqui só para facilitar, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui está o meu objeto. O meu objeto está aqui, ó, 2 quadradinhos de distância na diagonal do meu espelho aqui de cima, tá? Então, significa que aqui, ó, há mais ou menos 2 quadradinhos de diagonal para trás. Opa! Para trás. Então, eu vou aumentar o nosso quadriculado aqui, gente, tá? Só para ficar mais fácil da gente visualizar onde que esse... não vai ter como aumentar bem aqui, porque... mais ou menos, ó, se eu fosse aumentar o nosso quadriculado aqui, só pra gente ver mais ou menos onde que vai ficar esse ponto, tá?
vocês podem fazer com a régua, né? Se vocês medirem bem certinho essa distância aqui com a régua, né? Aí vocês marcam, essa distância aqui com a régua também, tá? Então, aqui para nós seria mais ou menos aqui, ó, tá? A diagonal de 2 quadradinhos inclinado aqui. Aqui estaria a imagem do meu passarinho para esse primeiro espelho, tá? Mas agora, olha onde é que tá o nosso segundo espelho aqui, gente. Vamos contar quantos quadradinhos aqui para chegar no segundo espelho, ó, na diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, tá? Até chegar aqui. Então, significa que 7 quadradinhos para baixo vai ficar a minha imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a imagem do passarinho se forma no ponto R, tá? O observador enxerga a imagem do passarinho formada no ponto R. Então, vocês vão marcar X aqui na letra C, tá? Essa é a alternativa correta desse exercício. Então, agora vamos lá, pessoal, para o exercício 6, tá? Vocês têm um rapaz com chapéu que observa a sua imagem em um espelho plano e vertical. O espelho tem o tamanho mínimo necessário de 1 metro, para que o rapaz, a uma distância de meio metro, veja sua imagem do topo do chapéu até a ponta dos pés. A distância dos olhos dele até o piso horizontal são de 1,60 m, né? E a figura ilustra a situação e a linha tracejada mostra o percurso de luz relativo à formação da imagem do ponto mais alto do chapéu. Então, observem aqui, ó. Sai um raio de luz do olho dele aqui no topo do espelho e reflete aqui, passando por cima do chapéu, o que prova que ele enxerga o chapéu, tá? Então, note e adote o topo do chapéu, os olhos e a ponta dos pés estão todos numa linha vertical aqui, alinhados, tá? Eu quero que vocês desenhem na figura o percurso do raio de luz relativo à formação da imagem da ponta dos pés do rapaz. Então, aqui vocês têm, ó, o da ponta do chapéu. Agora eu quero saber onde que tem que bater o raio de luz aqui para eu conseguir enxergar aqui até o pé dele, tá? Então aqui, gente, é só a gente pensar num ângulo, né? Vou pegar a linha aqui que fica mais fácil, ó. Saindo do olho dele, nós vamos desenhar um raio de luz que bate aqui, ó, bem no finalzinho do espelho e, consequentemente, esse raio reflete aqui com um ângulo igual, ó, e bate bem certinho na ponta do pé dele. Tá? Se nós dividíssemos aqui, a gente ia ver que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Então, esse é o raio de luz que permite que a gente veja até a ponta dos pés dele, tá? Vocês vão fazer esse desenho aqui no caderno de atividades de vocês, tudo bem? Então, essa é a resposta da letra A. Agora, vamos lá para as letras B e C, que são as partes de cálculo, tá? Então, eu quero saber a altura H do topo do chapéu até o chão. Então, observe, gente, que aqui nós temos triângulos formados, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, do topo do chapéu dele até o chão, nós temos a base de um triângulo, tá? Que é esse triângulo aqui, ó. Vou marcar para vocês de azul, tá? Ó. Esse triângulo aqui é um dos triângulos que nós vamos analisar, tá? Já aqui, ó, vou fazer de vermelho para ficar mais fácil de enxergar, nós temos um outro triângulo. Tá? Vou fazer aqui por dentro de vermelho. Então, nós temos o triângulo menor vermelho e temos o triângulo menor vermelho e temos o triângulo grandão azul, tá? E nós vamos fazer relação de triângulos, gente, altura sobre altura e base sobre base para resolver o exercício, tá? Então, nós temos aqui, ó, a base do triângulo grandão, ó, é a altura H do homem, tá? E a base do triângulo pequeno aqui é o nosso Y, tá? Então, vou ficar com H sobre Y, base sobre base, é igual a altura do triângulo grandão aqui, ó. Se a distância daqui até o espelho é D, a distância para trás da formação da imagem também é D. Então, eu tenho 2D
E a altura do triângulo pequeno aqui, ó, é só D, tá? Então, aqui multiplicando em x essas frações, ó, eu vou ficar aqui, ó, com h vezes d, eu fico com hd, né? E do outro lado, y vezes 2d, eu fico lá com y 2d, tá? Então, vendo que eu tenho d dos dois lados, gente, se eu tenho d dos dois lados, eu posso simplificar, tá? Então, corta o d dos dois lados, eu fico que o h é igual a y. Desculpa, h é igual a 2y, né? Tenho 2 ali, tá? No nosso enunciado, y é o tamanho do espelho, tá? E lá tá dizendo, gente, que o nosso espelho tem 1 metro. Então, 2 vezes 1, eu descubro que a altura, h, lá, é de 2 metros, tá? Então, assim, nós finalizamos a letra A, com esse cálculo aqui, tá? Agora, na letra B, gente, eles querem saber a distância y da base do espelho até o chão. Então, agora a gente vai analisar outros dois triângulos que são formados aqui entre os raios de luz, tá? Agora vamos observar esse triângulo grande aqui, ó, que eu vou marcar de azul para vocês. Ó. Este triângulo aqui. Tá? E o outro triângulo pequeno que eu vou marcar aqui de vermelho. Tá? E vamos fazer assim como no exercício anterior. Comparar os dois triângulos, altura com altura e base com base. Tá? Triângulo azul grande com o triângulo vermelho pequeno. Então, vamos lá, montar aqui as nossas frações para poder resolver. Então, nós temos aqui que a altura do nosso triângulo grande é h, né? E a altura do nosso triângulo pequeno é o y. Aí, aqui do outro lado, a base do nosso triângulo grandão é 2D. E a base do nosso triângulo pequeno aqui é D, tá? Então, multiplicando em x lá, eu fico com h vezes d, hd, e 2d vezes y, né? 2dy. Posso cortar os d dos dois lados, né? Então, eu fico aqui que o h é igual a 2y. No exercício, gente, eles afirmaram lá que o h, que é a altura dos olhos da pessoa até o chão, é igual a 1,6, tá? Então, para eu descobrir o y lá, ó, é só dividir por 2, tá? 1,6 divididos por 0,2, então eu sei que o nosso y é igual a 0,8. Então, esse espelho tem que ficar a 0,8 metros do chão ou 80 centímetros do chão. E assim, nós finalizamos aqui a letra C, tá? E por último, a letra D, gente, eles querem saber quais os novos valores do tamanho mínimo do espelho e da distância da base do espelho até o chão, para que o rapaz veja a imagem do topo do chapéu até a ponta dos pés quando ele se afasta do espelho 1 metro. Tá? Então, ele estava a uma distância D do espelho, agora ele foi 1 metro para trás, eu quero saber o novo tamanho do espelho e a que distância o espelho tem que ser fixado do chão. Então, assim, gente, na verdade, esses valores para descobrir a distância que o espelho tem que ser fixado do chão e o tamanho do espelho, eles dependem só da altura do objeto, tá? Então, como a pessoa ali no caso, né, a altura dela, ela estando perto ou longe do espelho, a altura dela é sempre a mesma, então eu não tenho alteração dos valores, tá? Os valores serão os mesmos, tá? Eu vou precisar de um espelho de altura 1 metro e esse espelho vai estar a uma distância de 0,8 metros do chão, 80 centímetros do chão. Eu não vou alterar nenhum desses valores, os valores serão os mesmos, tá? E assim finalizamos esse nosso exercício.